Gente, desculpa, teve um probleminha aqui, mas vamos continuar com a nossa revisão, tá? Então, agora, vamos ver, né, sobre os distúrbios respiratórios. Então, o primeiro distúrbio respiratório que a gente vai ver, né, revisar, na verdade, é a pneumonia, que a pneumonia é uma infecção pulmonar que atinge os tecidos do pulmão, então pode comprometer um ou ambos os pulmões e os alvéolos, tá? Então, os alvéolos, só para a gente relembrar, né? Os alvéolos são aquelas estruturas que são parecidas com caixas de uvas e que são responsáveis pelas trocas gasosas, tá? E a doença, ela pode ser causada, né? A pneumonia, ela pode ser causada por infecções, tá? Por micro-organismos, ou elas podem ser causadas por outros fatores, ok? Então, os principais agentes das doenças são bactérias, vírus, fungas e parasitas. Vamos ter também a pneumonia química, tá? A pneumonia química é aquela causada, né, pela inalação de substâncias químicas nocivas, tá? Como, por exemplo, fumaças, agrotóxicos, entre outras substâncias, tá? Que quando elas são inaladas, né, em excesso, elas vão fazer com que os canais de respiração fiquem inflamados, evoluindo assim para uma pneumonia bacteriana. Então, a pneumonia química, ela pode se transformar em uma pneumonia bacteriana. Além de ser nociva à saúde, a inalação desses gases, né, químicos, dessas substâncias químicas, pode causar uma queima nas vias aéreas. Outro distúrbio respiratório muito comum é a sinusite, tá? A sinusite ela é caracterizada pela inflamação dos seios paranasais. Então, nós vamos ter 6 seios paranasais. Nesses seios, né, ocorre circulação de ar. E quando esses seios eles estão inflamados, né, ou seja, com algum tipo de infecção, eles vão dar sinal, e o sinal de que ele está inflamado é a dor presente, tá? Então, vai desenvolver em consequência de uma infecção respiratória. Então, vai ter congestão nasal causada por alguma inflamação, vai apresentar edema que leva à obstrução da cavidade nasal. Então, os organismos bacterianos constituem com mais de 60% dos casos de sinusite aguda. Outro distúrbio respiratório muito comum também é a rinite, tá? Então, muita gente confunde rinite com sinusite, tá? Sinusite é quando há inflamação dos seios paranasais, certo? Há congestão nasal e dor nos seios paranasais. Já a rinite, ela só é caracterizada, né, pela inflamação e irrigação da mucosa nasal, ou seja, só atinge a mucosa. Essa rinite, ela pode ser classificada em rinite alérgica, tá? Quando eu entro em contato com alguma substância que me cause alergia, ou não alérgica. Outro distúrbio respiratório é a asma, tá? Que é uma doença crônica provocada pela inflamação das vias aéreas inferiores. Um exemplo são os bronquíolos, tá? Então, quando esses bronquíolos, eles ficam inflamados, eles se fecham, diminuindo, assim, a quantidade de ar que percorre dentro deles. E quando a pessoa tem asma, ela pode apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, aumento da produção de muco, tá? De secreção, edema local e espasmo da árvore respiratória. O que é espasmo da árvore respiratória? É quando os brônquios eles se fecham, eles sofrem uma vasoconstrição, espasmo, tá? Dificultando assim a passagem de ar e apresentando broncoespasmo, né, dispneia, que é a dificuldade de respirar, um chiado no peito, tosse e sensação de pressão no peito. Outro distúrbio respiratório é a insuficiência respiratória. Então, nas nossas trocas gasosas, a gente tem a presença de 2 gases, oxigênio e gás carbônico, tá? E para manter
esses gases estável, né, normal, o oxigênio ele deve percorrer no nosso corpo, né, num valor de 80 a 100 milímetros de mercúrio, ou seja, acima de 95%. E o gás carbônico ele deve ter ali uma faixa de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Então, quando ocorre alteração desses valores, a pessoa ela pode vir a sofrer uma insuficiência respiratória. Então, vai acontecer devido à alteração da função, né, do sistema respiratório, que faz com que o oxigênio caia. Então, o oxigênio, que o valor de normalidade dele é entre 80 a 100, ele vai cair, né, abaixo de 50 milímetros de mercúrio, caracterizando por uma hipoxemia, ou quando o gás carbônico, né, que o valor ideal é entre 35 a 45, sobe a valores acima de 50, conhecido como hipercapnia, tá? Outro distúrbio respiratório é a atelectasia, tá? A atelectasia vai ser o colapso total ou parcial do pulmão, ok? Ou do lóbulo pulmonar, que acontece quando os alvéolos eles se esvaziam. Lembra dos alvéolos, aquelas estruturas que parecem cachos de uva? Então, quando esses alvéolos, né, perdem a função de trocas gasosas, não está sendo eficaz, então esses alvéolos eles vão se murchar, tá? E aí, quando eles se murcham, ele provoca um colapso, tá, do pulmão. E esse colapso ele pode ser total, porque pode comprometer todo o pulmão, ou parcial, parte dele. Então, é uma das complicações respiratórias mais comuns, principalmente após cirurgias, tá? Pode surgir em decorrência outros problemas respiratórios, tais como inalação de objetos estranhos, por tumores pulmonares, edema de pulmão, asma severa, ferimentos ou traumas no tórax, tá? E aí, quais são os cuidados de enfermagem nos distúrbios respiratórios? Então, precisamos avaliar o nível de consciência, né, e dificuldade respiratória desse paciente, avaliar sinais de hipoxemia, ou seja, diminuição do oxigênio, manter paciente em posição confortável, que ele tenha uma boa respiração, avaliar sinais vitais, analisar a gasometria e comparar com valores prévios e notificar qualquer alteração. Quais são os cuidados de enfermagem, né? A administração de oxigênio, organizar material de acordo com o método de administração, explicar o procedimento ao paciente, manter nível de comunicação durante o procedimento, né? Conversar com o paciente, tranquilizá-lo, observar possíveis alterações, observar frequentemente as condições de permeabilidade dos catéteres ou sondas que serão instalados, né? Que são inseridos no paciente. Realizar trocas de catéteres nasais ou máscaras faciais, tá? Descartar ou desinfectar material em esporco. E agora nós vamos ver as disfunções digestórias, tá? Então, a primeira delas, vamos ter aí a gastrite, que a gastrite é uma inflamação, ou pode ser também por uma infecção ou erosão do revestimento do estômago. Essa gastrite ela pode durar um pouco tempo, conhecida como gastrite aguda, ou pode durar meses ou até mesmo um ano, conhecida como uma gastrite crônica, tá? Então, a inflamação do estômago. E aí vamos ter os tipos de gastrite. Então, quais são? A gastrite aguda, ou conhecida como gastrite bacteriana, que após o tratamento com antibióticos, né, pode resultar na cura. Então, a gastrite aguda ela é causada principalmente pela presença da bactéria H. pylori, tá? Na parede do estômago, no estômago. Vamos ter aí a gastrite nervosa, tá? Que atinge principalmente mulheres e vão surgir em situações de estresse, né? De irritabilidade, de medo, de ansiedade. E os sintomas são semelhantes ao da gastrite clássica. Teremos também outro tipo de gastrite, que é conhecido como gastrite crônica, tá? Que é caracterizada por uma duração longa dos sintomas de gastrite. Acontece o aumento progressivo da inflamação da parede desse estômago.
Então, na fase inicial, ela pode ser conhecida como uma gastrite superficial ou leve, tá? Quando apenas uma parte, né, mais externa do estômago é atingida, ou seja, a parede superficial. E na fase final, ela pode ser definida como atrofia gástrica, tá? Em que a parede do estômago ela está quase completamente destruída, podendo evoluir assim para um câncer. Ou seja, a gastrite crônica, ela é dividida em duas fases, tá? Gastrite crônica leve, quando compromete somente a parede do estômago, é bem superficial, ou ela pode, no seu estado final, ser conhecida como Gente, só um minutinho aqui, só pra eu ver. Então, ela pode ser, como eu estava falando, ela pode ser superficial, tá? Quando atinge apenas a parede do estômago de forma leve, ou ela pode ser conhecida como atrofia gástrica, ou seja, quando atinge em formas de profundidade, é mais profunda, tá? E aí, quais são os tipos de gastrite que nós vamos ainda ter? Que é a gastrite anatematosa, que é quando ocorre a inflamação em uma camada mais profunda da parede do estômago, podendo surgir, assim, infecções por bactérias, doenças autoimunes, alcoolismo, uso frequente de medicamentos como aspirina e anti-inflamatórios, certo? Pode causar esse tipo de gastrite. E vamos ter a gastrite eosinofílica, que é caracterizado pelo aumento de células imunes no estômago, causando uma inflamação. E sintomas como azia, náuseas, né, vômitos, sendo mais comum em pessoas que têm histórico de alergia. Ou seja, então, quando uma pessoa tem alergia, geralmente o corpo ele vai criar células, né, de defesa, né, as células imunes. Quando essas células imunes elas são aumentadas, digamos assim, no estômago, pode causar gastrite eosinofílica. O tratamento da gastrite, né, pode ser por medicamentos, tá? Como, por exemplo, esomeprazol, omeprazol, pantoprazol. Pode ser utilizado outro tipo de medicamento, tá? Desde que ele seja prescrito pelo médico, a fim de diminuir a quantidade de ácido no estômago que provoque a dor. Então, pode ser medicamentos à base de antiácidos. Antibióticos também podem ser utilizados no tratamento, tá? Desde que essa gastrite ela seja diagnosticada como uma gastrite bacteriana, como, por exemplo, aquelas provocadas pela bactéria H. pylori. Outro tipo de distúrbio digestório, vamos ter aí a úlcera péptica, que é uma ferida, que ela vai ser bem definida, circular, bem delimitada, tá? Causada pelo revestimento do estômago ou do duodeno, ter sofrido alguma lesão ou simples erosão por ácidos gástricos ou por sucos duodenais. Então, quando a úlcera ela é pouco profunda, ela é denominada de erosão, tá? Quando ela é bem superficial. Outro tipo de distúrbio digestório é a hemorragia digestiva, tá? Que aparece quando ocorre algum sangramento local do sistema digestivo e ela pode ser classificada em hemorragia digestiva alta ou hemorragia digestiva baixa. Então, a diferença é o local onde essa hemorragia vai estar presente. Então, se atingir esôfago, estômago e duodeno, é classificada como hemorragia digestiva alta. Se atingir intestino delgado, grosso ou reto, é conhecida como hemorragia digestiva baixa. Temos a pancreatite, que o próprio nome já fala, né? A inflamação do pâncreas, que é o principal órgão responsável pela digestão dos nutrientes no nosso intestino. Além do pâncreas, né, ter essa responsabilidade de digerir o alimento, ele também tem a função de produzir hormônios, conhecido como insulina e glucagon. Eu já falei, né, qual é a função de cada um desses hormônios. Então, a insulina
vai controlar os níveis de açúcar no sangue, ou seja, quando tem muita quantidade de açúcar, o hormônio insulina ele é ativado a fim de equilibrar esse açúcar no meu sangue. E o glucagon ele já funciona em formato contrário, tá? Quando tem pouco açúcar no meu organismo, o hormônio glucagon ele vai entrar em ação para aumentar o açúcar no meu sangue, tá? Então, a insulina vai ser responsável por reduzir as taxas de açúcar no sangue e o glucagon vai ser responsável por aumentar as taxas de açúcar no meu sangue, ok? E a pancreatite é a inflamação do pâncreas. Quais são os sintomas mais comuns de pancreatite, né? Então, a gente classifica pancreatite aguda e pancreatite crônica. Na aguda, a gente vai apresentar, né, dor abdominal, náuseas, inchaço e febre. Na crônica, a gente já tem a presença aí de diarreias, perda de peso, vômitos e fezes amareladas. Outro distúrbio digestório são as estomatites, que vai ser um processo inflamatório da mucosa da boca, tá? Caracteriza-se pela presença de lesões na mucosa oral, como por exemplo na gengiva, na língua, parte interna da bochecha. E essa estomatite, ela pode ser simples, tá? Quando apresenta só uma lesão, ou ela pode ser múltipla, quando apresenta várias lesões. E a nossa revisão acaba aqui, tá? Espero que vocês estudem bastante, certo? Próxima quarta-feira é feriado, então se dediquem para estudar, tá? E a nossa prova vai ser no dia 1º de julho, ok? Bons estudos aí para vocês.